Olá, meus queridos irmãos. Hoje o tema do nosso estudo é o espírito das cavernas. Esse espírito das cavernas é uma atmosfera espiritual e emocional que tenta aprisionar a identidade da pessoa, destruir o seu propósito e deformar a visão que ela tem de si mesma, mantendo as pessoas em um ciclo só de sobrevivência, sem crescimento nenhum, vivendo no oculto. Mesmo uma pessoa escolhida por Deus pode viver um momento desses. Então, nesse estudo, nós vamos ver alguns homens de Deus que foram atacados por esse espírito. Não é somente um lugar físico, por exemplo, uma caverna física, mas é um estado de mente. Então, não precisa a pessoa estar dentro de uma caverna física para ser atingida por esse espírito. Mas sim, ela pode estar em qualquer lugar e ser atingida, porque é um estado da mente da pessoa. Então, em Juízes 6:11, eu vou ler aqui. Então o anjo veio e sentou-se sobre uma grande árvore de Ofra, que pertencia a Joás, e Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos medianitas. Então aqui, nesse versículo, nos mostra Gideão antes de ser escolhido por Deus. Ele vivia em uma caverna espiritual e mental, com medo do inimigo roubar sua colheita, provocando assim a fome e a miséria para ele e a sua família. Nesta época, Israel estava nas mãos dos medianitas, e esses medianitas saqueavam todas as colheitas daquele povo. Então, Gideão vivia assim atormentado, com medo de que sua colheita fosse saqueada também. E esse espírito agia em Gideão, fazendo ele até se esquecer de quem era Deus. Ele esquecia de confiar no grande e poderoso Deus. Ele sentia-se menos do que realmente era, ele se sentia incapaz, ele vivia escondido, e ao invés de realizar a missão que Deus tinha para ele, não, ele se escondia com medo do inimigo. E esquecia de que poderia confiar em Deus, que Ele estava na frente de tudo, que Ele estava no controle de tudo. Será que esse espírito das cavernas não tenta fazer isso conosco também? É uma reflexão. Em Jeremias 29, relata uma queixa do profeta, que tinha que falar ao povo que Deus mandava. Então Deus mandava ele falar e o povo, e ele era profeta, tinha que falar, Mas ele era ridicularizado pelo povo. Ele recebia insultos, era censurado o tempo todo, era rejeitado, frustrado. Queria apenas sobreviver e não conquistar. Queria sufocar a sua vocação. Então esse era um espírito de caverna que estava nele também, tentando sufocar a vocação dele de profeta. Quando ele falava, as pessoas ridicularizavam, não acreditavam no que ele dizia, e aí ele foi se frustrando, foi ficando impotente e até queria desistir da sua vocação. Então esse é outra situação, outro homem de Deus que passou por isso. Já Elias, em 1 Reis 19, esse espírito levou ele para uma caverna física mesmo, mas agiu em sua mente. Ele quis se afastar de todos e de tudo, desistiu até da sua vida. Ficou preso, ficou assim, prisioneiro da sua mente. Isso acontece geralmente com pessoas que estão depressivas. Fica presa, prisioneiro da mente. Só se afasta de todo mundo, quer desistir da sua vida. Então, esse espírito de cavernas estava atacando esse homem de Deus, o profeta Elias. Davi, em 1 Samuel 22, 1 e 2, foi também para uma caverna física, mas antes ele já tinha estado em uma caverna espiritual. E esse espírito quis apagar a unção de Davi, com a perseguição e com a humilhação que ele sofreu, de Saul, do filho dele. Então tudo isso foi espíritos
de caverna, né, que atacaram Davi. O apóstolo Paulo também foi atacado por esse espírito, pois tinha muitas lutas mentais e espirituais, isolamentos, provações intensas. Sempre quando entra isolamento, né, é porque esse espírito está agindo na vida da pessoa. Mas o que Deus fez com esses homens na caverna? Todos eles estavam na caverna e Deus agiu ali. Amém? Gideão, por exemplo, Deus restaurou sua identidade e tornou-o corajoso. E ele virou um juiz libertador que livrou aquele povo de Israel das mãos dos medianitas. E ele estava lá na caverna espiritual, mental, né? E Deus agiu ali e restaurou a vida dele, restaurou sua identidade. Jeremias, Deus deu resistência a ele diante da oposição. Lembra que eu falei que ele era ridicularizado pelas pessoas porque tinha que profetizar o que Deus falava? Pois é, aí Deus deu resistência a ele para aguentar tudo isso. Deu esperança em meio ao caos, né? Deu uma identidade profética com autoridade e firmeza para ele. Elias, ele tirou do lugar da fuga. Ele fugiu para a caverna, né, física. E Deus o tirou de lá e trouxe de volta ao propósito. Restaurou seu interior, que estava despedaçado por causa da depressão. Preparou um sucessor e deixou um legado, né? Ele foi um discipulador, né, do seu sucessor e deixou um legado ainda. Davi, Deus transformou a caverna em um campo de treinamento, onde Davi treinou muitos soldados ali, né, para o seu exército. Ensinou a pastorear antes de reinar, ensinou a ele esperar o tempo de Deus, fez da caverna um meio de ele crescer espiritualmente e de iniciar um reinado inabalável. Amém? Paulo combateu o bom combate, terminou a corrida e guardou a fé. 2 Timóteo 4:7. Quem passa na caverna com Deus não fica humilhado, não fica só, mas tornam-se discipuladores, tornam-se reis, juízes, profetas ousados, cheios de fé, perseverante e valente. Você quer estar na caverna com Deus? Amém? Sempre quando nós queremos ser realmente usados por Deus, nós temos que ir muitas vezes para a caverna. E esse espírito de caverna vem sobre nós, mas Deus nos molda ali na caverna. Amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Ó Deus, ela nos ensina, Pai, a nos defender, ó Deus, de todos esses espíritos que nos prendem dentro de cavernas mentais, espirituais, toda depressão, Pai, todo espírito maligno, Senhor, que age, ó Deus, na mente das pessoas, sejam cancelados, ó Deus, pelo poder do nome de Jesus, Pai. E sabemos, Senhor, que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, Pai. Nós temos que confiar em Ti e saber, Pai, que todo medo, que toda humilhação, que tudo que acontece conosco, Pai, aqui neste mundo, coopera para o nosso bem, Senhor. Coopera para aqueles que Te amam, Jesus. Obrigado, Santo Espírito de Deus, por falar conosco todos os dias, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.